Olá, e aí a nossa última aula sobre leis de Newton, a gente vai falar sobre plano inclinado, tá? Então, qual que é a diferença do plano horizontal, como eram os exercícios que a gente estava vendo até agora, né? Os exemplos que a gente viu até agora, e o plano inclinado. O plano inclinado, ele é como essa rampa aqui, né? Ele é um plano que forma um certo ângulo com a horizontal. Então, ele não está totalmente na horizontal, ele faz um certo ângulo com essa horizontal. E aí, se eu tiver, por exemplo, esse garoto aqui andando esse garoto aqui descendo de skate e eu quiser saber qual é a aceleração com que ele anda, o que eu tenho que fazer? A gente vai continuar seguindo os passos da felicidade que a gente falou lá anteriormente. Então, primeira coisa, identificar as forças. Então, nós temos um objeto num plano inclinado, um plano que faz um certo ângulo com a horizontal, e aí as forças eu vou desenhar que forças que atuam nesse objeto, tá? A força peso sempre vai existir, sempre reta para baixo, ok? E vai existir, como tem uma superfície, vai existir a força normal. Mas aí lembrem que a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície está nessa direção, a força normal vai estar nessa direção, fazendo 90 graus com a superfície, ok? E aí nós temos uma diferença do plano horizontal para o plano inclinado. No plano horizontal, lembram como a gente tinha aqui, ó, no plano horizontal, a normal e o peso eles estavam na mesma direção. E aí a gente chegava na conclusão que a normal era igual ao peso. Quando o plano é inclinado, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque a normal e o peso não estão mais na mesma direção. E como força e aceleração são grandezas vetoriais, isso é muito importante, tá? Então, a normal não vai ser mais igual ao peso, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai fazer o eixo x e y, desenhar um eixo cartesiano nesse meu sistema. Então, eu vou colocar, para simplificar, eu vou colocar o eixo y na mesma direção da normal e o eixo x na mesma direção do plano, ok? Então, aqui está o meu eixo y e aqui está o meu eixo x. E aí, a gente vê que a normal está na direção y, mas o peso não está nem em x nem em y. Ele faz um certo ângulo aqui, θ, com a direção y. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo da superfície, do plano, que o plano faz com a horizontal, ok? Muito bem, então são essas forças que a gente tem, supondo que não tenha atrito na tua superfície, tá? Então, se não tem atrito, as forças que a gente tem num objeto que está descendo uma rampa, um plano inclinado, é a normal e o peso. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque agora eles não vão estar mais na mesma direção, certo? A normal está na direção y e o peso está fazendo um certo ângulo com a direção y, ok? Muito bem, então, o que a gente faz quando a gente tem um vetor que não está nem na direção x, nem na direção y? Provavelmente a Ximena já deve ter discutido isso com vocês, né? Se esse vetor aqui, P, o peso, não está nem em x nem em y, eu preciso projetar, eu preciso jogar ele na direção x e jogar ele na direção y, ok? Então tá, primeiro vamos fazer um remember, né? De trigonometria. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, aqui forma 90 graus, aqui forma um ângulo qualquer θ, que eu quero descobrir. Esses dois são os catetos, esse é o cateto adjacente, o cateto que está juntinho do ângulo, e esse é o cateto oposto, que está no lado contrário ao ângulo, ok? E aqui o maior é a hipotenusa. Definições de seno, cosseno e tangente. Se vocês não viram isso, então vão ver agora. Se já viram, vale a pena a revisão, tá? Então, definição de cosseno de um certo ângulo θ é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui, o cateto adjacente é o A dividido pela hipotenusa, que é o H. Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o H, ok?
Seno, definição de seno é cateto oposto, então esse aqui dividido pela hipotenusa, que é essa daqui. Então vai ficar esse cateto B dividido pela hipotenusa H. E definição de tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ser B sobre A, ok? A gente vai usar essas definições no nosso caso aqui do vetor P. Então aqui, esse vetor P, que não está nem em x nem em y, eu preciso jogar ele para x, projetar ele para x. É como se fosse uma sombra, tá? Imagina um poste. O poste não vai projetar uma sombra no chão. É isso que esse vetor vai fazer. A gente vai projetar, jogar ele para cima desse eixo aqui. Quando eu faço isso, eu crio um vetor px. É o vetor P na direção x. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar ele na direção y. Quando eu jogo ele para cima da direção y, eu vou ter o vetor py, ok? Vocês conseguem observar que aqui eu vou formar um triângulo retângulo também? Que eu vou passar ele aqui para cima, ó, para ficar melhor para a gente visualizar. Essa medida aqui é o meu py, essa medida aqui, como ela é igual a essa, é o meu px, ok? E isso daqui é a hipotenusa, que é o P, o vetor peso, certo? Definição de cosseno. O cosseno do ângulo θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o PY, sobre a hipotenusa, que é o P. Se eu isolar o PY aqui, esse P que está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu chego que o PY é igual ao vetor P vezes o cosseno do ângulo, ok? Definição de seno. Definição de seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, meu cateto oposto é o px sobre a hipotenusa, que é o P. Se eu isolar o px aqui, esse P vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu chego que o px é o P vezes o seno, ok? É isso que a gente vai usar. Eu preciso saber quem que é esse px. Esse px vai ser o P vezes o seno do ângulo. Eu preciso saber quem é esse py. O py é o P vezes o cosseno do ângulo, ok? Se vocês quiserem, vocês não precisam deduzir isso daqui, tá? Você pode só usar isso daqui. Py é cosseno θ, px é P seno θ, certo? Muito bem. E aí, primeiro passo a gente fez, né? Identificamos as forças, aqui bonitinha, que é a normal e o peso. Decompondo, a gente tem o px na direção x e o py aqui na direção negativa do y. E a gente vai agora para o segundo passo, que é a segunda lei de Newton. Como força é uma grandeza vetorial, a gente precisa analisar ela por direções, ok? Eu analiso as forças x, somente as forças que tem em x, e eu analiso em y somente as forças que tem em y, tá? Então, vamos olhar lá. Em x, que forças a gente tem em x? Em x, a única força que a gente tem é o px. Então, quando eu escrever a segunda lei de Newton, força resultante igual a m vezes a minha força resultante vai ser o px, ok? Então, em x, força resultante igual a ma. Quem que é a minha força resultante? Só o px, igual a ma. O que que é px que a gente viu lá? Px é o P vezes o seno do θ, igual a m vezes a. Como é que a gente calcula peso mesmo? M vezes g. Então, fica m vezes g vezes o seno de θ igual a ma. Tem massa dos dois lados, cancela a massa. E aí a gente encontra que a aceleração desse bloquinho que está descendo um plano inclinado, se não tiver nenhum atrito, nenhuma outra força adicional, vai ser a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo, ok? Que informação que eu tiro da direção y? Então, prestem atenção. O teu movimento vai ser na direção x. Então, a aceleração vai ser na direção x. Da direção y, a gente só vai tirar a informação da normal, ok? Então, vamos lá olhar para a direção y. O que que a gente tem na direção y? Nós temos a normal para cima e o py para baixo. Por convenção, para cima positivo, para baixo negativo. Então, vai ser a normal
menos o PY, outra força resultante, ok? Então, em Y, força resultante igual a MA, segundo a lei de Newton. Para cima, positivo, então normal positivo, menos o PY, que é para baixo, negativo, igual a MA. Isso aqui é igual a zero. Por que que é igual a zero? Porque força e aceleração, como eu falei, são grandezas vetoriais. Eu analiso elas por direção. Eu estou olhando na direção Y, então as forças são na direção Y, a aceleração é na direção Y. Na direção Y, olhem aqui, na direção Y, nessa direção aqui, tem aceleração? O objeto vai ficar subindo ou descendo da rampa? Não, por isso que a aceleração nessa direção aqui é zero, ok? A gente vai ter aceleração só na direção X, ele não vai ficar levantando do plano, ok? Então, isso daqui vai ser igual a zero. Então, normal menos PY igual a zero, ou seja, a normal é igual ao PY. Essa é a diferença do plano inclinado do plano horizontal. A diferença é que no plano horizontal, a normal era igual ao peso, certo? No plano inclinado, a normal vai ser igual a componente y do peso. O que é o PY? É o P vezes o cosseno do θ. O P, mg, vezes o cosseno do θ, ok? Isso vai ser a tua normal. A normal não vai ser mais igual ao peso, vai ser igual a componente y do peso, certo? A gente pode ver isso pela figurinha aqui, né? Eu tenho a normal para cá e o PY para cá. Se a aceleração nessa direção é zero, significa que essas duas forças aqui são iguais, ok? Exemplo. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse é um exemplo bem complicado, tá? Esse exemplo, ele engloba plano inclinado, tração, atrito, tudo que pode existir. Então, prestem bem atenção. Na figura abaixo, o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o bloco e o plano vale 0,3 e o coeficiente de atrito dinâmico 0,2. As massas de A e B são respectivamente iguais a 10 kg e 8 kg e o sistema é abandonado a partir do repouso. O fio e a polia são ideais, IG igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 30 graus igual a 0,5, cosseno de 30 graus igual a 0,8. Letra A, qual a intensidade da força de atrito entre o bloco A e o plano inclinado? Letra B, qual é a aceleração do sistema? Letra C, qual a tração do fio? Então tá, a gente vai partir, como sempre, retirando os dados do problema e identificando as forças. Então vamos lá. Não sei se ficou muito boa a imagem aqui, mas vamos tentar. Então, primeiro, ele diz que o coeficiente de atrito estático é 0,3, o coeficiente de atrito dinâmico 0,2. Massa do bloco A, 10 kg, massa do bloco B, 8 kg. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30, 0,5, cosseno de 30, 0,8. Na letra A, eu quero descobrir qual é a força de atrito entre o bloco e o plano inclinado, ok? Primeiro passo, como sempre, identificar as forças. Então, vamos lá. Nós temos dois objetos nesse sistema. Tem o objeto A, que está aqui em cima do plano inclinado, ligado por uma corda e que passa por uma roldana até o bloco B, ok? A gente tem que analisar as forças dos objetos separadamente. Que forças atuam em B, que forças atuam em A. Vamos fazer o B primeiro, que é mais fácil. Que forças atuam no B? Vai ser o peso de B, que sempre vai existir o peso, e como ele está ligado por corda, a tração, apontando do corpo B para o corpo A, ok? Que forças que podem existir? Nós discutimos 4 tipos de forças. Força peso, força normal, força de atrito, força de tração, ok? O peso sempre vai existir, então tá aqui ele aqui. A normal vai existir quando tiver superfície. Então, esse B que está pendurado aqui não tem superfície, então não tem normal. O atrito vai existir também quando houver superfície. Não tem superfície, não tem atrito. E tração vai existir quando tiver fio. Então, aqui tem fio, tem uma corda, então tem tração, apontando de um objeto para o outro objeto, ok? Então, as forças que atuam no B são essas aqui. Agora, que forças atuam no A?
No A vai ter a força-peso reto para baixo, que vai ser o peso do A. A normal fazendo 90 graus com a superfície, então ela vai estar aqui inclinadinha. Vai ter tração no fio apontando para o objeto B e vai ter força de atrito. A gente considera que o movimento seja para baixo, então a força de atrito vai estar nessa direção aqui, ok? E aí, como a força-peso não está nem em x nem em y, a gente precisa decompor. Então, a gente vai ter a força PAx, o peso de A na direção x, e, decompondo aqui, o peso de y o peso de A na direção y, ok? Tem mais alguma força? É isso, né? Agora, vamos para segunda lei de Newton para cada um dos objetos. Primeiro para o corpo B. Então, força resultante igual a MA. No corpo B, que forças nós temos no corpo B? Deixa eu só voltar aqui. No corpo B, nós temos peso para baixo, tração para cima, por convenção. As forças que estão no sentido do movimento são positivas, contrário ao movimento negativo. Então, em B, quem que é positivo? Quem está no sentido do movimento que é para baixo. Então, vai ser o peso. Então, peso é positivo e a tração é negativa, ok? Em B, nós temos essas duas forças, peso e tração. Essa positiva, essa negativa. Então, a segunda lei de Newton para o B vai ficar força resultante igual a MA. Tração, aqui. No B, força resultante igual a massa vezes aceleração. Peso para baixo, positivo. Peso do B menos a tração igual a massa do B, porque eu estou olhando para o corpo B, vezes a aceleração. Como é que a gente calcula o peso do B? Peso do B é a massa do B vezes G. A massa do B, o problema dá que é 8, o G é 10, então o peso do B é 80 newtons. Então, peso do B, 80, menos T, que eu não sei quanto é que é, igual a massa do B, que é 8, vezes A. Guarde essa equação, que a gente vai usar ela mais adiante. E agora, vamos olhar para o corpo A, ok? Para o corpo A, na direção Y, como eu falei agora quando a gente discutiu o plano inclinado ali, na direção Y eu só vou tirar o valor da normal. Então, da direção Y, vai ser o peso do A na direção Y menos a normal igual a zero, certo? Olhem lá. Nós temos a normal e o PY, ok? Então, a normal menos o PY, ou PY menos a normal, igual a zero. Então, a gente chega aqui, a normal vai ser igual ao PY. Quem que é PY? É o P vezes o cosseno do ângulo. O ângulo que a gente tem é 30. Como que calcula o peso? É a massa, como a gente está olhando para o objeto A, a massa do A, vezes o G, vezes o cosseno do ângulo da superfície, que é 30 graus. A massa do A é 10, o G é 10, o cosseno de 30, 0,8. Então, a normal do A vai ser de 80 newtons, ok? Na questão A, o problema está pedindo a força de atrito do objeto com a superfície. Definição de força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Coeficiente de atrito estático, o problema dá que é 0,3, a normal nós calculamos agora, 0,3 vezes 80, 24 newtons é a força de atrito estático, ok? E a força de atrito dinâmico vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,2 que o problema dá, a normal é a mesma que a gente calculou aqui, 80, então a força de atrito vai ser de 16 newtons, ok? Quando que a gente vai, então, uma dica aqui, quando que a gente vai precisar olhar para a direção Y? Quando eu tiver atrito, porque quando eu tiver atrito, eu preciso saber da normal. E para eu descobrir a normal, eu preciso olhar para a direção Y, que daí eu descubro, eu chego, que a normal é igual ao PY, ok? Então, eu vou precisar saber da normal, eu vou precisar de saber da direção Y se eu tiver atrito. Se não tiver atrito, nem preciso olhar isso daqui, porque não vai te servir para nada, certo? Continuando então, letra B. A letra B, ele está pedindo a aceleração do bloco, do sistema, né?
Então, todo esse sistema aqui, ele vai se movimentar. Eu quero saber com que aceleração. Então, lá no B, quando a gente analisou o corpo B, a gente já encontrou uma equação. Agora, a gente vai olhar o corpo A na direção X, que é na direção do movimento, para ver qual é a outra equação para a gente conseguir encontrar a aceleração, certo? Então, no corpo A, a força resultante vai ser... O que a gente tem no corpo A na direção X? Ó, essa é a minha direção do movimento, certo? Que forças eu tenho nessa direção? Tem a tração, tem a força de atrito e tem o PX. Não pode esquecer desse PX aqui, tá? O movimento é para cá. Então, quem tá para cá é positivo, quem tá para cá é negativo. Então, a tração vai ser positiva, a força de atrito e o PX vão ser negativos. Então, a minha segunda lei de Newton para o corpo A vai ficar tração positiva, porque está no sentido do movimento, menos a força de atrito, que nesse caso vai ser dinâmico, porque vai ter movimento, menos o peso de A na direção X. Tudo isso igual a massa do A vezes a aceleração, ok? Quem que é o PAX? PAX é P vezes o seno do ângulo, lembra? Então, vai ser o P do A vezes o seno de 30, que é o ângulo da superfície. O peso de A é a massa do A vezes G, vezes o seno de 30. Massa do A, 10. G, 10. Seno de 30, 0,5. Então, o PAX vai ser de 50 newtons, ok? Então, aqui vai ficar T menos a força de atrito dinâmico, que a gente já calculou no item A, que é 16, menos o PAX, que é 50, igual a massa do A, que é 10, vezes a aceleração, ok? T eu não sei quanto é que é. Menos 16 menos 50 fica menos 66, igual a 10A. E aí, eu encontro uma outra equação. Agora, eu tenho duas equações e duas variáveis. Como é que eu resolvi isso? Por um sistema linear. Como eu tenho tração positiva aqui, tração negativa aqui, o jeito mais simples de resolver isso é somando as duas equações, que aí já cancela uma das duas variáveis, que é o t, né? Então, o t vai embora. Nesse lado aqui vai sobrar 80 menos 66, 14, 8A mais 10A, 18A, ok? Esse 18 que está multiplicando passa dividindo, então fica 14 por 18, que dá 0,77 metros por segundo ao quadrado. Cortou ali, né? Mas a aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Entenderam? Acompanhem com calma essa resolução. Se tiverem dúvidas, mandem um e-mail, a gente tira as dúvidas, certo? E na letra C, ele pede a tração no fio. Para encontrar a tração, eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, substituir a aceleração que a gente encontrou aqui. Então, eu vou pegar essa segunda aqui. Então, fica T menos 66 igual a 10 vezes A. O A é 0,77, que a gente achou aqui. Então, fica T igual 66 negativo, passa para lá positivo. Mais 10 vezes 0,77, 7,7. Então, a tração no fio para esse problema aqui vai ser de 73,78 newtons. Ok? Entendido o problema, entendido como calcular a tração, como fazer, como chegar no sistema, como seguir os passos da felicidade. Segunda-feira a gente vai ter uma aula síncrona, então eu espero que vocês participem para que a gente possa tirar as dúvidas para fechar esse assunto, ok? Um abraço, bons estudos, até a próxima.